Eu acho que vocês estão meio tortos aqui, mas eu não consigo arrumar direito, então vocês vão ter que lidar com isso. Bom, hoje eu vim responder uma tag que eu mesma traduzi. Então, eu traduzi essa tag como a tag do ping-pong. Basicamente, são perguntas rapidinhas sobre livros, hábitos de leitura. Então, eu vi essa tag num canal de uma youtuber gringa. Eu vou linkar aqui embaixo o canal dela. E vamos lá. Eu tô com o caderno aqui ao lado, então vou virar a cabeça rapidinho para ver as perguntas, ok? Então, primeira pergunta. E-book ou livro físico? Bom, hoje em dia, 1000 vezes e-book. 1000 vezes ler no iPad, no tablet, no Kindle é bem mais prático. Eu tenho vários livros dentro do Kindle. Eu posso levar para onde eu quiser e não vai rasgar a folha, eu não preciso ficar procurando marca-páginas, enfim. Hoje em dia é e-book com certeza. Pergunta 2. Brochura, que se chama paperback, ou capa dura? Pra ter na estante, capa dura, aquela coisa linda, maravilhosa de olhar, mas pra ler na hora da raça mesmo, eu prefiro paperback. É mais fácil de dobrar, sim, eu dobro livros, lide com isso, supera essa informação. É mais fácil de dobrar, é mais fácil de virar página, é mais fácil de carregar. Ele vai ficar amassado, vai ficar feio, mas a praticidade dele é maior do que um livro de capa dura. Terceira pergunta. Comprar livros online ou comprar livros ao vivo? Essa eu vou ter que dizer que eu prefiro comprar livros ao vivo. Eu gosto de entrar na livraria, ficar rodando 20 minutos na livraria, só em um corredor, rodar mais 20 no outro, até não levar absolutamente nada. Mas eu amo comprar livro na livraria. Por mais que eu tenha ultimamente lido mais e-books, eu amo comprar livro na livraria. Então, é uma experiência fora do comum. Então, 1000 vezes comprar livro na livraria. A quarta pergunta. Trilogias ou séries? Eu prefiro trilogia, porque chega uma hora, por exemplo, os livros da Cassandra Clare, que tem, tipo, sei lá, 7 livros, chega uma hora que eu já perdi o interesse naqueles personagens, eu já esqueci, eu tô no livro 4, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu no livro 1, no livro 2, eu já nem lembro de personagens, eu não lembro a história, então 1000 vezes trilogia, começa, acaba, tudo bonitinho, chega. Saiba a hora de parar. Cassandra Clare, esse recado é pra você. Heróis ou vilões é a quinta pergunta. Eu prefiro heróis. Eu gosto de ganhar, eu não sei perder. Então, heróis que na maioria dos livros terminam bem, com o amor da vida deles, cheios de dinheiro, no felizes para sempre. Eu gosto dessa coisa aí. A sexta pergunta. Um livro que você quer que todo mundo leia. Bom, eu vou na resposta clássica, vou dizer Harry Potter. E eu vou dizer também o livro Talvez um Dia, da Colleen Hoover. É um livro muito gostoso de ler. Para quem gosta de romancezinho, assim, clichêzinho, é muito gostoso. Mas ele tem umas histórias, ele tem um plot twist inesperado ali. Então, eu acho que todo mundo deveria ler os Harry Potters da vida e também Talvez um Dia, da Colleen Hoover. Sétima pergunta. Recomende um livro pouco conhecido. Bom, eu vou recomendar aqui um livro da Alice Finn, que é uma autora que quase ninguém fala e eu não sei porquê. É um livro que se chama Sometimes I Lie. Eu tenho quase certeza que eu vi a tradução desse livro para o português. Às vezes eu minto. Ou outra tradução, se tiver, eu vou deixar aqui. Se não tiver, vai ser em inglês. Mas a Alice Finn é uma autora que escreve terror. E os livros dela misturam suspense, terror, enfim, né? Confusão e gritaria. Eu ia falar um palavrão, esqueci. Confusão e gritaria, tudo que a gente gosta dentro de um livro. Então eu recomendo Às vezes eu minto, Sometimes I Lie, da Alice Finn. Pergunta número 8. O último livro que você terminou. Eu, sinceramente, não consigo lembrar. Lembrei. O último livro que eu terminei se chama Maybe You Should Talk to Someone. Esse livro eu acho que não tem tradução para o português, se tiver eu vou colocar aqui, mas é sobre uma psicóloga. Essa psicóloga tá contando a história da vida dela e tá contando também
algumas histórias dos pacientes que ela tem, das coisas que ela vive, das coisas que eles passam, enfim. É um livro muito legal, ele fala sobre a vida, assim, nua e crua, as coisas que a gente passa, as coisas que... os obstáculos que a gente, né, tem que pular ao longo da vida, é bem legal. Se vocês conseguirem ler esse livro, é bem legal. A próxima pergunta. Qual é a coisa mais esquisita que você já usou como um marca-páginas? Eu acho que eu nunca usei nada muito esquisito como marca-páginas. Talvez uma bula de remédio ou algo assim, mas eu sou uma pessoa muito normal, então não faço muitas coisas esquisitas. Então, talvez uma bula de remédio ou algo assim. Número 12, a pergunta número 12. Meu top 3 gêneros favoritos. Bom, terror. Talvez suspense policial. Eu gosto bastante. E romance. Eu gosto desses três, apesar de eu não ler muito romance. Mas eu já passei da fase dos livros de fantasia, já não dá mais. Próxima pergunta. Emprestar ou comprar? Eu compro o livro. Eu não empresto o livro de ninguém, porque eu entendo que para algumas pessoas livro é uma coisa muito sagrada. Então, eu prefiro não emprestar de alguém o livro e eu acabar rasgando o livro da pessoa, acontecer alguma coisa com o livro da pessoa, enfim. Então, eu prefiro comprar os meus próprios livros. A pergunta número 14. Você prefere os personagens ou a história? Bom, eu acho que os dois estão super interligados, certo? Mas eu, particularmente, acho que não adianta você ter uma boa história e não ter bons personagens, e não ter bons personagens e não ter uma boa história, enfim, não tem como. As duas coisas estão interligadas, então não tem como separar. Eu gosto das duas coisas. A pergunta 16 é sobre capítulos longos ou capítulos curtos. Eu prefiro capítulos curtos. O capítulo longo me dá essa ideia de que o negócio é eterno e entra num looping eterno e que não vai acontecer nada e nada acontece. Então, eu prefiro capítulos curtos pra eu ter... E também, sabe aquela sensação quando você tá lendo um livro e você fala, eu vou ler só mais um capítulo? Não, agora eu vou ler só mais um capítulo. Então, isso funciona melhor com capítulos curtos. Então, eu prefiro. Número 17. Fale os 3 livros que vierem na sua cabeça. 3 livros que vêm na minha cabeça são O Cortiço. O próximo é... Meu Deus, como é difícil. O Cortiço, Harry Potter, vem na minha cabeça. Então, O Cortiço, Harry Potter e... talvez... Os Instrumentos Mortais. A série Instrumentos Mortais da Cassandra Clare. Isso. Cortiço, Harry Potter e Instrumentos Mortais. Pergunta 18. Livros que te fazem chorar ou livros que te fazem rir? Livros que me fazem chorar, com certeza. A vida já é triste e eu quero ficar mais triste ainda quando eu estou me entretendo. Então, livros que me fazem chorar. A pergunta 19. O nosso mundo ou mundos fictícios? Eu prefiro 1000 vezes histórias que passam no nosso mundo. Eu não gosto muito de mundos fictícios, apesar de que eu gosto quando a gente tem essa mistura de mundos fictícios e do mundo que a gente vive. Tem um livro muito legal que chama The Hazelwood. Esse eu acho que saiu em português, eu vou colocar a tradução aqui do lado em português, mas eu prefiro histórias que passam no nosso mundo. Eu não tenho muita paciência para fantasia. A pergunta número 20 é uma pergunta polêmica, fala de audiobook. Sim ou não? Bom, eu acho que toda forma de leitura é válida, mesmo que você esteja ouvindo a sua leitura. Então, eu acho que sim, audiobooks valem super a pena e se é o jeito que você achou de se conectar com a literatura, por que não? A próxima pergunta, você já julgou um livro pela capa? Sim, toda hora. Não de propósito, mas toda hora. Eu sempre julgo o livro pela capa, compro livros pela capa, deixo de comprar livros pela capa e etc. Eu julgo livros pela capa, assim, a todo momento. Próxima. Livros que viraram filme ou livros que viraram séries de TV? Eu prefiro 1000 vezes livros que viraram série. Geralmente, livros que viraram filme não ficam legais. Eu dei o exemplo para vocês no vídeo passado da série de Normal People, de pessoas normais. E, ultimamente, eu prefiro livros que viraram série do que livros que viraram filme. A próxima pergunta é... um filme
ou uma série de TV que você prefere do que o livro. Cara, eu não sei se eu prefiro Harry Potter. Eu acho o livro maravilhoso, mas o filme é tão gostoso. Eu gosto de todos os filmes. Eu acho que eu prefiro Harry Potter. Eu acho que eu prefiro o filme do que o livro. Eu acho. Mas talvez seja um apego emocional, porque o Harry Potter, eu li o primeiro livro muito tempo atrás. Eu tinha uns 13 anos. Aí eu caguei pra Harry Potter. Pode falar caguei no YouTube, será? Bom, tomara que possa. Enfim, eu li o livro, o primeiro livro, caguei. Daí depois, muito tempo depois, eu vi todos os filmes. E aí depois eu fui ler todos os livros. Então, talvez eu prefira os filmes porque eu tenho um apego emocional. E a última pergunta, você prefere séries ou livros únicos? Ultimamente eu prefiro livros únicos. Eu acho que a maioria dos autores se perde muito em séries. Às vezes elas são por pura enrolação e muitas vezes elas não fazem sentido nenhum. Então, atualmente eu prefiro livros únicos. E acabou. Então, espero que vocês tenham gostado dessa tag, de me conhecer um pouquinho. Desculpa o enquadramento da câmera, eu ainda tô me ajustando, ainda tô tentando me entender. E, bom, a gente se vê no próximo vídeo. Dicas, sugestões, comentários. Aceito críticas, porém não sem chorar. Então, peguem leve. E, como sempre, quem gostou, por favor, compartilha com os amigos. E se você não gostou, isso mesmo, compartilha do mesmo jeito. O importante é participar. Beijos e até o próximo!